Bem, vamos lá? Hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Bem, Alex, muito bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Bom, teve uma equipe alemã que anunciou recentemente a criação de um novo sistema de reconhecimento facial, que ele é capaz de identificar uma imagem com base em outras amostragens, até mesmo de uma pessoa que esteja com um rosto encoberto. Por exemplo, imagina uma foto que ela é tirada por um paparazzi, por exemplo, que pega a pessoa, sei lá, apenas parte do rosto, pega de lado, ou uma pessoa beijando a outra, ou aquelas imagens que propositalmente se deforma a imagem da pessoa para que não seja reconhecida. O software consegue acertar em 80% dos casos a identificação. E existe muito a preocupação com a privacidade, já que esse tipo de coisa, basicamente, eles foram criados para ser usados na internet. E do jeito que está indo, muito em breve a gente deve chegar naquele conceito de se você apontar seu telefone para alguém na rua, ele vai te contar quem é a pessoa. Tá? Mesmo que ele não pegue, às vezes a pessoa está passando dentro do carro, só que ela seria o suficiente para ele fazer. Isso, por um lado é bom, por outro lado Não não ia é ter bom, anônimo mais no mundo, né, Alex? Não. E o Google, ele pegou no ponto fraco da Apple, da maçã, com armazenamento. Ela começou a veicular um comercial, ela tem um produto já tem um tempo, que ela chama de Google Fotos, que basicamente é a nuvem para que você possa fazer backup especificamente de foto, não de arquivo, nem nada. Mas ela tem um detalhe muito interessante que é a capacidade ilimitada. Você pode, se você tiver 1 milhão de fotos no seu telefone, você pode mandar 1 milhão de fotos que ele vai armazenar lá para você. E ela já tem esse serviço há algum tempo, mas isso não foi muito divulgado. Eu trouxe até o comercialzinho que eles fizeram, basicamente é para pegar no pé dos outros fabricantes, mas específico da Apple, porque a maçã, ele não tem espaço em disco. Vamos dar uma olhada no primeiro videozinho aqui? Ele basicamente trabalha com a memória que é normal dele e mais nada, você não consegue ampliar, não consegue nada. Aí você vai fazer uma foto e olha aí o que acontece. Muita gente já deve ter visto. Até porque de uns tempos para cá virou moda, nego, para falar que ele tem um iPhone, ele corre ali e compra um de 8 GB, que é mais barato, um de 16 GB. Tudo que você vai fazer, acontece isso no telefone. E basicamente, os outros você tem a opção de ali comprar um cartãozinho de memória de R$30 que resolveria, né? No caso da maçã, isso não é possível. A memória que você tem é aquela e acabou. E num telefone de 8 GB, por exemplo, você não conseguiria usar os recursos do celular se você tentar fazer um vídeo com a resolução mais alta. E os aplicativos vão exigindo cada vez mais também, né? Ocupando mais espaço. Então, ou seja, você não consegue ter nada no celular, né? Isso torna a coisa um tanto impossível, né? E o Walmart anunciou a compra da Jet.com, que é um concorrente direto da Amazon. Como a gente até comentou uns programas atrás, a Amazon ela chegou à quarta posição no mundo em valor de mercado. Ela deve estar avaliada em quase 400 bilhões de dólares. Numa questão de varejo online, não tem ninguém que supere a Amazon. E o Walmart ele tem dado sinais que ele sente ciúme disso. Até porque a maior rede física que existe no mundo é o Walmart. E a ideia que ela deixa claro agora com a compra da Jet por 3 bilhões de dólares é que ela pretende unir todo o know-how que a Jet tem na parte tecnológica de venda para distância com a parte de logística que do Walmart é realmente o melhor do mundo. Isso sim pode ser uma parceria que possa vir a dar dor de cabeça para a Amazon no futuro. Agora, todo mundo já deve ter tido problema com um iPhone, especificamente. Ele tem o botãozinho Home dele, que costuma dar muito problema. Até criaram um aplicativo agora que você simula aquele botão. A Apple anunciou que no 7, o próximo iPhone, ele provavelmente já vai vir aquele ali capacitivo. Não vai ser um
um interruptor mais. Vai chegar próximo do que alguns fabricantes do Android faz, que coloca touchscreen já próprio na tela. Mas o próprio na tela tem um problema, que às vezes o telefone está travado, está lento por algum motivo, a resposta no toque também vai demorar. E ela vai fazer um misto disso, vai colocar um sensor que ele é capacitivo, na verdade ele só sente o toque, a pressão, e simula uma vibraçãozinha para a pessoa achar que está pressionando o botão, igual é atualmente. A pessoa, na verdade, a tecnologia é até imperceptível, ela só vai ver a diferença porque ela já usa isso no Mac. Tá? O Mac, o touchpad no Mac já utiliza essa função. Aquilo ali já não é mais um botão, ali é apenas um sensor capacitivo. Quando a pessoa, com o computador ligado, ele pressiona um clique do mouse, aquela vibração dele dá a impressão de que você clicou, como no mouse você sente. Ela vai trazer isso para o iPhone. O cara só perceberia a diferença se o computador estiver desligado, ou no caso o celular, e ele tentar clicar, ele vai ver que não faz nada. Porque não teria aquela vibraçãozinha. E, além disso, usuários não só de iPhone, mas de todos, ele tem um problema com o cabo. Parece que cada dia que passa, os cabos ficam mais frágeis, né? O cabo estraga do carregador fácil, né? estraga muito fácil. Eu trouxe aqui uma solução de uma empresa norte-americana, de um cabo que ele chama de indestrutível, tanto que ele fornece uma garantia eterna. Ele mostra no site do fabricante, isso é uma motosserra. Ele não consegue cortar o cabo, ele é feito de titânio, com revestimento em aço. Olha lá, o conector, o cara dá uma retada no conector e não acontece nada. Seria talvez uma solução para quem sofre tanto, e um cabo desse ele é vendido por 30 e poucos dólares fora do Brasil. Mais ou menos o valor de um cabo original da Apple. E a Apple, inclusive, ela aconselha e indica a pessoa utilizar esse tipo de cabo aí. Quem sabe daqui a um dia ela não compra e os próximos já não vêm com isso. Pois é, porque o cabo, para nós aqui, sai caro. Um cabo original mesmo, a gente acaba pagando uma graninha, por né? volta de uns R$100, mais ou menos o valor dele, desse indestrutível. Agora vamos falar de Pokémon GO, né? O jogo tem dado problema no mundo inteiro, não só aqui. Mas ele basicamente, parece que houve um caso ontem no Rio Grande do Sul, inclusive, de um menino de 9 anos que foi encontrado morto no rio. Parece que eram 2 meninos, um conseguiu fugir, o outro ficou. Parece que eles pegaram um barco naquele rio Tramandaí para procurar Pokémon GO. E aí o barco virou, não sei o que aconteceu, um deles não conseguiu sair. E foi encontrado morto horas depois. E o que sobreviveu disse a polícia que eles estavam lá procurando Pokémon GO. E esse jogo ele tem trazido problemas não só aqui, mas no mundo todo, tem causado acidente de trânsito. As pessoas ficam completamente alienadas. Você vê hoje em parques na cidade, em faculdades, as pessoas chegam a formar aglomerados ali por causa disso. Como em algumas nações do mundo nós temos problema de aglomeração de pessoas por causa de ações de terrorista, nos Estados Unidos já aconteceu o caso, por exemplo, de assaltante utilizar o mapa dele para planejar seus assaltos. Porque basicamente aonde tem uma concentração maior dos bichinhos virtuais é onde as pessoas vão, essas pessoas desavisadas. E esse tipo de gente é presa fácil, porque normalmente ele está completamente alheio a tudo que se passa ali, ele está concentrado só naquilo. Então, teve um caso nos Estados Unidos de um cara que fez isso para assaltar um local onde estava aglomerado, e teve um caso de um outro rapaz que foi esfaqueado. Foi assaltado e esfaqueado também nos Estados Unidos. E agora, recentemente, o Irã foi o primeiro país que oficialmente proibiu a utilização desse jogo dentro do país. Mas lá não é exatamente por causa de segurança pública, lá é por problemas religiosos. A alegação dos clérigos é que o suposto bichinho virtual lá, aquele negócio dele, você poder fazer alguma coisa para ele ganhar superpoderes, isso é blasfêmia. Afinal, isso está deixando claro que uma criatura pode evoluir. É a teoria evolucionista aí que eles não aceitam, porque afinal de contas tudo é diferente. A Diocese de São Paulo divulgou ontem uma campanha incentivando os jovens a procurarem Pokémons dentro das igrejas lá de São Paulo e mandarem um print, uma foto para a página do Facebook da Diocese, porque acredito que essa é uma forma de levar o jovem também para a igreja. Então está rolando uma campanha lá também. Mas eu entendo que a pessoa para ir na igreja é uma coisa interessante, mas ele tem que ir para prestar atenção, para ele ver, assistir alguma coisa, aprender alguma coisa, evoluir de alguma maneira.
Se você vai... Uma pessoa que está jogando isso, você pode ver na rua aí, a pessoa, você pode falar com ele, bater nele, que ele não... Ele está completamente alienado naquilo ali. E realmente virou uma febre tal que não dá. E ontem, hoje é dia 8, 9? 9. Dia 6, o primeiro site da internet completou 25 anos. Eu trouxe até uma imagenzinha dele aqui para a gente ver. Como que ele era naquela época. Vamos dar uma olhada? O primeiro site, basicamente, quando surgiu a www, ela basicamente era isso aí que vocês estão vendo. A ideia de... Nenhuma página no Word é tão feia quanto essa. Hein? Pior que é. E a ideia de surfar na internet, pode voltar para cá, é quando o termo, as pessoas estão navegando na internet, por isso que chama navegador. A ideia é porque ele segue links. A ideia disso aí, ele tinha sido criado a ideia um pouco antes, a ideia de hipertexto foi, acho que no Natal de 1990. E essa primeira página ela foi produzida em 91. No começo, o HTTP, lá, a linguagem HTML em si, ela foi criada para utilização em centro de pesquisa, lá no CERN, lá na França, na Suíça, e ele não tinha sido liberado para o povo. Em 91, em 6 de agosto de 91, foi quando ele foi liberado publicamente. Então, quem tinha os felizados que tinham acesso à rede, naquela época era muito pouco, poderiam acessar e cegar isso aí. Como eram links, como vocês viram na imagem, a pessoa clica e ele navega até o outro local, ele vai até o outro local. Por isso a ideia de navegação. Para um robozinho de internet, como por exemplo os do Google, que indexa conteúdo em que as pessoas podem sair fazendo uma pesquisa, e ele vai achar um site, por exemplo, de uma pessoa que não teria muita ligação. Ele chega em um site que aponta para o outro e o robozinho vai fazendo como se ele estivesse clicando. E no caminho ele vai guardando essas informações, para quando você procurar, ele lembra, olha, lá naquele local eu vi, esse é o endereço. Por isso que você consegue ir para lá, daí vem o termo utilizado até hoje, que é a navegação na internet. Bom, agora vamos falar da parte de automação, nosso penúltimo programa. Sexta-feira a gente fala dos impactos sociais, as soluções para isso. Hoje nós falaremos da parte de automação de processos administrativos e processos gerenciais. Isso, para a grande maioria da população, é o que você vê a automação chegando mais próximo do mercado de trabalho, é através dessa parte. Basicamente, os sistemas de um tempo para cá, eles têm utilizado muito a integração de uma coisa com a outra. Até pouco tempo, por exemplo, um sistema que faria um controle de estoque, o que entrou menos o que saiu, era basicamente completamente offline, era nada mais do que uma planilha, onde você coloca a quantidade de itens, sei lá, eu sou vendedor de chinelo, comprei 10 chinelos, vendi 5 chinelos, ficou 5 chinelos no meu estoque, basicamente era isso. Eles têm evoluído muito para integração, tanto nas várias áreas de uma empresa, desde a parte de marketing, faturamento, a parte de compra, para alimentar esse estoque, o próprio estoque, a parte financeira, tanto que vai ser pago pela empresa, quanto o que ela tem de receber dos seus clientes, tudo isso tem sido integrado. E essa integração, ela criou com isso um mercado novo de sistemas de gestão empresarial, conhecidos como ERP, e permite, inclusive, que esse intercâmbio seja feito com empresas diferentes. Existe um padrão na internet que foi criado para fazer uma ligação de uma coisa com a outra. É conhecida como XML. Eu trouxe até uma imagenzinha que mostra a estrutura dele, como é que é. Coloca aí para a gente. Basicamente, ele trabalha com tags dessa maneira. Eu passo num arquivo de texto, entre chaves, normal, maior e menor. Cidade, um exemplo, tá? Mas poderia ser nome, item, preço, qualquer coisa. E dentro da chave, olha lá, ele abre como cidade e fecha como /cidade, dentro das chaves. O que está ali dentro, ele subentende que é dado. Então, para alimentar, um sistema alimentar outro banco de dados, que às vezes usa outra tecnologia, usa outro tipo até de idioma, outro tipo de banco de dados, com uma coisa que não tenha nada a ver com a outra, ele simplesmente faz essa integração utilizando esse tipo de arquivo. Eu poderia enviar de um para o outro um banco de dados inteiro dessa forma. Você quebra no nome da coluna, por exemplo, o preço, coloca ali a informação em si e envia. Isso é utilizado, por exemplo, na integração
dos sistemas que controlam a nota fiscal do governo. E também feito entre um sistema e outro. Às vezes a empresa ela tem um sistema de compras de contas a pagar e ela não tem, por exemplo, a parte de faturamento ali, um software separado, ela poderia fazer essa integração usando essa tecnologia. Isso é usado hoje já para banco, para escritório de contabilidade utilizam isso. Se você terceiriza a sua contabilidade, você não precisa, lá eles não precisam digitar suas notas, seu movimento, todo de novo. Simplesmente o seu sistema aqui gera um arquivo para eles e manda nesse formato. E casado com isso, a tecnologia aqui de ERPs, que são os softwares que integram uma empresa inteira, eles conseguem fazer essa parte por completa. Você consegue gerar uma informação para exportar para um parceiro de negócio ou para um fornecedor de serviço, qualquer parte do seu banco de dados, de forma que ele vai entender. Mesmo que ele utilize outro sistema operacional, outro idioma, ele pode estar em outro local, a estrutura passa a ser universal. E, basicamente, esse conceito de chave é o mesmo que se utiliza em HTML, aquela linguagem que é feita para se produzir uma página web. E é um padrão aceito em qualquer local do mundo, todos os navegadores enxergam, independente do fornecedor que está fazendo aquele negócio. Além disso, existe uma outra parte dentro da empresa que é conhecida como CRM. São aquele sistema que, na maioria das vezes, ele é integrado já com o software que controla a empresa toda, que é o famoso ERP, que ele faz a parte de controle de cliente. Você já deve ter ligado, por exemplo, uma operadora de telefonia e quando você dá o seu CPF, por exemplo, eles sabem a sua vida toda lá. Às vezes que você ligou para reclamar, que provavelmente não foram poucas. Às vezes que os problemas que você já relatou, se você é um bom cliente ou não é, se paga ou não paga, o que já te ofereceram, o que você aceitou ou não aceitou. Tudo isso está lá. Basicamente, esse tipo de sistema ele mantém essa estrutura toda ali dentro. E isso vai casado com outros sistemas, como a parte administrativa da empresa, quase sempre com o seu próprio ERP. E muitas vezes ele é utilizado até para venda de informação para um parceiro, por exemplo. Às vezes um banco, por exemplo, que ele precisa fazer uma análise de crédito. Às vezes tem banco que é parceiro um do outro. Se você queimar com um, muito provavelmente o outro saberá dessa informação. Isso poderia ser utilizado para negar seu crédito. Uma outra coisa que tem causado uma revolução, e talvez não uma revolução tão grande até agora, mas tem um potencial para praticamente automatizar toda a cadeia produtiva, os RFID. Eu trouxe até um exemplo aí, ele é basicamente uma etiquetinha. O meio, lá no meio, aquele quadradinho do meio é um chip. Essa parte de fora, em espiral, ele é uma antena. Isso é uma etiqueta, todo mundo já deve ter ido numa loja, por exemplo, um CD, um DVD na locadora, está com isso. Colocam isso numa roupa, por exemplo, você entra numa loja de departamento qualquer, se você sair com uma sacola lá antes deles tirarem aquela etiquetinha branca, ele vai gritar por causa disso, porque basicamente ele utiliza uma parte que é um scannerzinho. Essa etiqueta ela pode ser excitada à distância. Mostra um leitorzinho na segunda imagem. A próxima imagem esses cartãozinhos de controle de ponto em alguns lugares, onde não tem código de barra, não tem nada, ele basicamente tem um chip. A antena, ela recebe um campo eletromagnético que energiza ela, então ela não precisa nem de energia. A hora que ela chega próximo do leitor, esse leitor fornece o campo magnético que ela utiliza como energia, aí ela faz o chip funcionar e pega essa informação que está no chip e envia de volta para a antena. Então, ela pode ler, inclusive a distância maior, como nós temos na próxima imagem, utilizado em scanner, que na verdade ele é um portal. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para se controlar o que entra numa empresa. Dá uma olhada na imagem aqui. O cara passa com uma empilhadeira na frente, dentro do scanner, e ele indica o que está lá dentro, o que ele conseguiu ler. Esse scanner ele produz um campo eletromagnético mais forte um pouquinho. Coloca a imagem para a gente. Não, a próxima. Isso. Esse scanner, que na verdade ele parece um túnelzinho, ele emite um campo eletromagnético mais forte um pouco e tudo que está dentro das caixinhas que o cara carrega, tendo uma etiqueta, ela vai receber o sinal, se energiza e fornece de volta para o portal, para o scanner, a informação que está ali dentro. Então eu consigo fazer o rastreamento completo de tudo que está ali,
a ideia, se fosse adotado, por exemplo, para um controle de estoque, um inventário dentro de um almoxarifado seria praticamente automático, já que você pode pôr isso na porta, o que entrou, o sistema já sabe o que está lá dentro. E o que saiu, obviamente. E o que saiu. Né? E assim, um estoque bateria, porque o maior problema de qualquer empresa hoje é controlar estoques. Parece simples, mas isso não é simples. A chance dele bater, ser fiel à informação é complicada. Tem funcionário que ele esquece de dar entrada ou saída, a maior parte é saída. Tem sempre aqueles que agem de má fé, acaba desviando um produto ou outro. Então, isso não pegaria. Esse tipo de etiqueta, ele tem condição de acabar com isso aí de uma forma até interessante. E, além disso, existem, já nos sistemas mais atuais, coisas que a gente conhece como fluxo de trabalho, no inglês de workflow. Ele, basicamente, eu vou lá e crio as regras de como eu quero que seja tratada uma informação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de cotação de preço. A Toyota japonesa, ela já utiliza há mais de uma década um sistema que ela faz a cotação com base no estoque crítico. Como ela faz isso? Ela tem a sua cadeia de fornecedores, que é cadastrado, e eles utilizam um sistema que recebe os dados que ele fornece. Por exemplo, por um formato XML. E o que acontece? O sistema ele é feito para ele se integrar com uma linha de produção, como, por exemplo, vamos imaginar, ela produz carro, né? Para-brisa. Acabando os para-brisas, chegou um estoque mínimo, por exemplo, que eu sei que eu levo 2 dias para me comprar e chegar para-brisa novo. Então, eu não posso trabalhar com estoque de forma que ele dure menos que 2 dias. Esse é o estoque crítico. O que ela faz? Ela, estando configurado assim, à medida que foi abaixando a quantidade do estoque dos para-brisas, chegou no estoque mínimo, o que ele faz? Ele envia automaticamente um pedido, olha, eu preciso comprar para-brisa novo. Eu mando para todos os meus fornecedores um pedido e eles cotam para mim. Essa cotação já é, inclusive, automática. O próprio software dele faz essa cotação. Não precisa de um vendedor lá que vai ler, olha, a Toyota está precisando comprar para-brisa, então o modelo tal fornece por tanto, tal por tanto. Simplesmente ela não precisa disso. O próprio sistema faz essa cotação. E o próprio sistema da Toyota, ele elege o vencedor com base em critérios que ele cria, como, por exemplo, a qualidade, a disponibilidade, o tempo de entrega, o preço, as condições de pagamento. Esse tipo de coisa que ela fecha, o próprio software, através de regras pré-definidas, ela já faz essa seleção e encaminha os pedidos para eles. Então, automaticamente, ele já tem a condição de emitir lá o próprio faturamento, ele envia um espelho da nota para a Toyota, e quando o produto chega no seu almoxarifado, para entrar no estoque, automaticamente ele confronta isso com o pré-pedido, a pré-nota que ele recebeu ali. Então eu tenho certeza que o que chegou é aquilo que eu comprei. Hoje é utilizado, por exemplo, um funcionário para fazer a entrada cega. Comprei, sei lá, 30 para-brisas modelo ABC. A hora que ele vai receber aquele ali, ele vai lançar como se foi. O sistema confronta com a pré-nota que o fabricante mandou. Está correto? Então, realmente, ele mandou certo ou não houve erro de alimentação. Isso, com a etiquetinha, como é RFID, dispensaria isso. A hora que o caminhão entrou no pátio da empresa com aquilo ali, automaticamente ela já leu, já sabe o que tem, o que não tem. E o governo tem utilizado esse tipo de coisa para, basicamente, controlar as empresas com a parte tributária. É um tanto interessante que nem toda a população conhece, mas existe um projeto criado há alguns anos, que é conhecido como SPED. Ele basicamente começou apenas com a parte de nota fiscal e hoje ele já faz tudo, inclusive a parte contábil toda. Ele já recebe um balanço da empresa, uma declaração de imposto de renda da empresa, toda de forma eletrônica. E ele trabalha justamente com XML. A empresa envia para ele essa informação. Inclusive pode ser casado com o software da empresa. Por exemplo, no ERP ele já geraria isso direto. Cada dia que passa, ele exige uma quantidade tal de dados que hoje tornou-se humanamente impossível. Não dá para mim, sei lá, eu contratar um contador, um monte de estagiário em contabilidade, e ele dá conta de manter um balanço patrimonial, ou mesmo um livro de movimento ali, no tempo que o governo quer que mande. Ele quer, por exemplo, às vezes, em 3 meses, você tem que entregar um balanço fechado para ele. Esse tipo de informação é impossível, humanamente impossível a pessoa fazer sem ter erros. Então, esse tipo de software, automaticamente, ele já gera essas informações encapsuladas, entrega isso para essa plataforma do SPED. Lá ele confronta informação do que você comprou, por quanto você vendeu. E, curiosamente, a iniciativa ela é basicamente da Receita Estadual de Brasília, o Distrito Federal. Basicamente, ele é que lança a moda.
Ele que vai criando o layout, o restante das unidades da federação vai seguindo. Para o governo tem uma vantagem muito grande. A partir do momento que eu tenho um padrão, ainda que as receitas estaduais elas sejam distintas, são órgãos independentes da Receita Federal, ela trabalha com um padrão tal que ele pode gerar, por sinal ele já anunciou que gerou o programa, ele só não anunciou se já está usando. Que ele faz um apanhado nessas bases e verifica inconsistências. Ele cruza dados como, por exemplo, existe um empresário que vai sonegar imposto e aí ele faz o quê? Ele vende sem nota fiscal, isso é clássico, né? Uhum. Parece que o cara, na cabeça dele, para sonegar imposto, essa é a forma de fazer. Aí ele compra um estoque, ele vive comprando e ele, na hora de vender, ele não lembra que ele tem que emitir a nota, porque se ele emitir a nota, ele paga imposto, aí ele não emite. E aí, contabilmente, o estoque dele está só aumentando, porque só compra e nunca vende. Então, automaticamente, ele vai informando essa informação para eles e a Receita, a Federal, pega como, por exemplo, o seu balanço, lá tem a parte de estoque, está crescendo, está inchando. E o seu movimento mensal de nota que entrou e que saiu. Aí ele vê, por exemplo, todo mês, vamos imaginar que você vende sapato. Todo mês você compra, sei lá, 1000 sapatos e não vende, ou vende 50, vende 100. Então vai chegar um ponto em que o próprio software, por inteligência artificial, ele vai verificar ali e já vai informar um auditor, por sinal, olha, essa empresa está estranha. O estoque dela não para de crescer e ela não vende. E, ironicamente, quem não vende deveria ter quebrado. E ela continua comprando, ela não fecha. Entendeu? Então, o que acontece? Vai lá dar uma visita, fazer uma visita. Aí ele chega lá e olha, com a informação que você informou, você deveria ter 1 milhão de pares de sapato aí, deixa eu ver eles. Se o cara não tem essa informação, está caracterizado sonegação fiscal. Não está emitindo nota fiscal. Isso acontece e ele tem, além disso, ele tem integrado com o resto. Ele já anunciou a parte de departamento pessoal, tudo. Pouco a pouco ele está cruzando os dados de forma que você sonegou imposto de qualquer forma, seja na empresa, seja de imposto de renda, ele vai te pegar. Isso é uma regra. E, para finalizar, esse tipo de integração entre a parte administrativa e a parte a linha de produção em si, que ficou conhecido como Indústria 4.0, ela basicamente ela permite que uma máquina hoje ela já consiga dar entrada num estoque ou abaixar um estoque. Um robô, como a gente viu em alguns programas atrás, que faz alguma coisa numa linha de produção, ou uma máquina específica, vamos imaginar que ela produz margarina, ela tem que misturar uma determinada quantidade de ingredientes nas quantias certas, uma receita normal. O software lá da própria equipe de produção, de engenharia, ela tem condição de enviar essa informação para a linha de produção. Olha, a fórmula agora é tal. Então as máquinas simplesmente elas já passam a pegar essa nova programação. E além disso elas informam para o próprio sistema, olha, acabei de produzir tal coisa, então o meu estoque de produto acabado ele é incrementado e de matéria-prima é decrementado. E o importante também nessa história toda, Alex, é que nesse fornecimento fornece inclusive prazo de validade, para saber qual é o lote que tem que ir primeiro para a empresa, é vendido. Através de um planejamento. Do planejamento, porque é produto alimentício, tem validade, né? E além disso ele permite, vamos imaginar que você seja um empresário e você precise comprar um determinado produto que é mandado fazer. Por exemplo, roupa. Não é que você é dono de uma marca de roupa e você manda terceirizar isso num local. No Brasil não pode, né? Não pode terceirizar a atividade fim. Mas acontece fora do Brasil. E aí eu envio o meu pedido, pode ser eletrônico. Existem marcas de roupa norte-americana, por exemplo, que isso é eletrônico. Ela envia o pedido para o fornecedor que fornece o tecido, tinturaria, o acabamento, a costura, tudo, e até mesmo a entrega, e você pode acompanhar pelo site do fabricante. Muitas vezes o fabricante integra seu sistema com a parte ali web em que o cliente pode entrar e conferir. Ou, no caso de sistemas, ele trabalhar também com essa integração, utilizando arquivos magnéticos XML, e ele pode receber em tempo real como que está a produção. Vamos imaginar que você contrate a produção de, sei lá, de uma calça. E tem vários estágios. No site do fabricante, quem comprou a calça lá no varejo, ele pode acompanhar, olha, está nessa etapa, que automaticamente ele está pegando de outro. Isso tudo pode ser feito sozinho. Então, por hoje é só. Ok, valeu. Até sexta-feira, Alex. Até sexta-feira. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui no 90 Minutos.